Quem é Daniel Rupes? Eu vou usar muito também esse homem nos nossos slides. Daniel Rupes foi o homem que escreveu a melhor história da igreja, historiador francês. Escreveu em 10 grossos volumes a história da igreja. Posso dizer a vocês que eu já li todos, quando eu fui escrever esses livros aí. Daniel Rupes, ele ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras em 1950 e pouco, por causa dessa obra. E depois se tornou, inclusive, membro da Academia Francesa de Letras. Não era padre nem bispo, era leigo, historiador francês. Ok? Então, ele diz o seguinte, coloca aí para nós. A Inquisição, sempre que aparecer entre aspas, é a citação de alguém. A Inquisição, mesmo tomada nos seus piores aspectos, nem se compara com os regimes totalitários modernos. As suas prisões não atingem o número dos campos de concentração e as suas fogueiras são largamente ultrapassadas pelas câmaras de gás. Quer dizer, em outras palavras, o homem moderno tem a mão muito mais suja de sangue do que o homem da Idade Média. A citação está ali, Daniel Rupes, volume 3 dessa coleção, na página 612. Se você quiser, vá conferir. Não acredita em mim, vá conferir. Vamos em frente. Agostinho Borromeu, que foi o coordenador do simpósio do Vaticano, professor da Universidade La Sapienza da Itália, o Agostinho Borromeu diz o seguinte, né, historiador e professor da Universidade La Sapienza, presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos, ele diz o seguinte, hoje em dia, os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou para atacar a igreja. Já não usam mais a Inquisição, por quê? Porque a visão agora é outra. Já se tem uma visão muito mais clara. Diferentemente do que antes sucedia, o debate se encaminhou para um ambiente histórico com estatísticas sérias. Vocês vão ver, gente, que os números que o simpósio do Vaticano apresentou é completamente diferente dessa loucura que se fala aí fora da Inquisição. Mas nós vamos ver as fontes, bem documentadinhas. Está aí, atas do simpósio do Vaticano. Quando eu falar em atas do simpósio do Vaticano, é esse documento aqui, que eu já mostrei para vocês, tá? Bom, vamos lá. O Papa João Paulo II, no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Ele não pediu perdão pelos pecados da igreja. A igreja não tem pecado. É dogma de fé que a igreja é santa. O credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Santa não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. O Papa pediu perdão. Porque houve pecado dos filhos da igreja, não só na Inquisição. O Papa não fala nem da Inquisição. O Papa fala dos pecados dos filhos da igreja ao longo da história. Olha, gente, o ano passado, ou esse ano, nós fizemos aqui uma série de programas sobre os concílios ecumênicos. E eu falei a vocês que no século X, 5, 6 papas foram assassinados. Por quem? Por gente da igreja. Por filhos da igreja, por aquelas famílias importantes de Roma, os Borgia da Espanha, os Médici de Roma, os Colonna, não sei o que queriam ter os seus filhos papas, os seus filhos cardeais, os seus filhos arcebispos, se matavam entre si. Os imperadores, os reis, os príncipes que disputavam o papado, então era um tal de envenenar papa, matar papa. Os pecados dos filhos da igreja, a igreja nunca escondeu isso. Então o Papa pediu perdão. Vamos ver o que o Papa disse. O Papa disse o seguinte, assim, quando o segundo milênio já se encaminha para o seu fim, o ano 2000, não é? É justo que a igreja assuma com maior consciência o peso do pecado dos seus filhos. Pecado dos seus filhos. Recordando todas aquelas circunstâncias em que eles se afastaram do Espírito de Cristo e do seu Evangelho. Se afastaram do Espírito de Cristo. Então, houve leigos, padres, bispos, reis, príncipes, católicos, que se afastaram do Evangelho e cometeram coisas erradas. Oferecendo ao mundo, em vez do testemunho de uma vida inspirada nos valores da fé, o espetáculo de modos de pensar e de agir, que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de escândalo. Está aí, na Tertio Millennio Adveniente, número 33, o Papa fez esse pedido de perdão ao mundo dos pecados dos filhos. Repare que o Papa não falou em Inquisição. O Papa pediu perdão de modo geral.
Houve pecado dos filhos da igreja desde o primeiro século até hoje. Porque a igreja a igreja é divina, mas é formada de homens pecadores. Por que o Cristo instituiu a confissão? Porque todos nós somos pecadores. É claro que os filhos da igreja têm pecado. Então o Papa pediu perdão por esses pecados. Antecedentes e causas. Bom, para a gente entender a Inquisição, gente, nós precisamos entender, primeiro, os seus antecedentes e as suas causas. Vamos lembrar, então, do seguinte. A Inquisição começou em 1200, mais ou menos, foi até 1800. Esses 600 anos. Vamos guardar esse quadro aqui. Por que começou em 1800? Bom, primeiro de tudo, é preciso entender uma coisa que eu já falei aqui, eu preciso repetir. Que se formou na Europa, nesses 600 anos, não de 1200 para frente, mas de 1200 para trás, ou seja, mais ou menos do ano 500 até o ano 1100, se formou a chamada cristandade. O que era essa cristandade? A cristandade, assim, a Europa se tornou um monobloco cristão, onde não havia nada que não fosse cristão. Por que isso? Isso tem razões históricas. Porque vocês sabem que lá no ano 476, quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, né, o ostrogodo Odoacro, que derrubou o último imperador romano, Rômulo, né, os bárbaros invadiram todo o Império Romano, toda a Europa de hoje, e estraçalharam a Europa. A Europa se transformou em um mosaico de povos bárbaros. Eles se degladiando entre si, o Império Romano caiu, ficou só o Império Romano do Oriente. E a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Não sobrou nada para ninguém, mas a igreja ficou de pé. Por quê? Porque a igreja tinha os papas, a igreja tinha os bispos, a igreja tinha os mosteiros, que eram fortíssimos. Entende? Então a igreja começou a trabalhar aquela massa bárbara terrível e foi evangelizando aquele povo. A partir, já contei essa história, que no ano 500, logo depois de 24 anos, o primeiro rei bárbaro se converteu. O rei Clovis, que era casado com Clotilde, se converteu, e isso na Gália, na antiga Gália, que hoje é a França. E Clovis foi o primeiro rei franco que se tornou cristão, foi batizado pelo bispo São Remígio na Catedral de Reims, na França, e deu o primeiro impulso de evangelização entre os bárbaros, porque os francos eram os bárbaros mais fortes que havia no conjunto todo de bárbaros. Havia os visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, hunos, era uma multidão de bárbaros, mas os mais fortes ali no coração da Europa, ali da França, eram os francos. E São Remígio conseguiu converter, né, o nosso amigo Clovis. E naquele tempo era assim, a religião do rei era a religião do povo, não se discutia. Não se discutia, porque o rei era considerado alguém meio que como que descido do céu, escolhido por Deus. Então Clovis batizou, no mesmo dia que ele foi batizado, ele batizou 3.000 francos. No mesmo dia que ele foi batizado. Era assim, naquele tempo. Bom, e a evangelização da igreja foi se expandindo no meio dos bárbaros. Os visigodos da Espanha foram convertidos. O rei Recaredo, bárbaro visigodo da Espanha, se converteu. Lá na Inglaterra, alguns bárbaros já foram sendo convertidos por São Columbano, por São Patrício e outros santos da igreja, né? Enfim, em toda a Europa Central, na França, na Itália, na Alemanha, os grandes santos da igreja, como por exemplo São Leão Magno, São Gregório Magno, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, etc. Aqueles gigantes da igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, eles foram convertendo os bárbaros, até que nós chegamos, com 600 anos de evangelização, de uma única instituição que ficou de pé e que salvou o Ocidente, se estabeleceu em toda a Europa, porque a cristandade. Não tinha nada que não fosse cristão. Toda a vida girava em torno da igreja. Eu já disse a vocês que o sino da igreja comandava tudo. Era a hora de acordar, a hora de dormir, a hora do almoço, a hora de ir para o trabalho, a hora de voltar do trabalho, a hora da missa. Cada toque de sino tinha um significado.
Como no quartel, por exemplo, o corneteiro, né? Quem já foi militar, sabe? O corneteiro ele tem um toque diferente para cada coisa. Reunião de oficiais é um toque, rancho é outro toque, dormir é outro toque, acordar alvorada é outro toque. E todo mundo no quartel sabe, só de escutar é hora do rancho, hora do almoço, é hora da reunião, é hora da ordem unida, é hora da ginástica, tudo assim. A igreja tinha isso no sino. Por que os sinos ficavam a 80 metros de altura nos chamados campanários? Campanário, campana, em latim quer dizer sino. Porque naquele tempo não tinha rádio, TV, internet e alto-falante. Então o sino comandava tudo. Entenderam? Então, formou-se a cristandade. Respirava-se a fé. O importante era a alma, era a vida eterna, não era o corpo. Então é nesse contexto que vai nascer a questão da Inquisição.